Ó, no final desse vídeo eu vou dar uma dica para você que vai fazer toda a diferença no seu portfólio. Você vai ver, na parte final, né? Não no final mesmo. Bom, me apresentando como sempre, eu sou o Yukio, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou simular, né, entre muitas aspas, um trampo de um cientista de dados. Entre muitas aspas, primeiro porque a gente tem trampos diversos. Às vezes você vai fazer um dashboard, vai fazer uma análise exploratória, vai fazer um teste AB, às vezes vai fazer um estudo estatístico. Hoje eu vou tentar mostrar um projeto mais padrão que a gente faz quando a gente está trabalhando como cientista de dados. E aí vou mostrar muito mais a parte de mexer mesmo com os dados e criar um modelo, né? E não vou ir um pouco de como que a gente usa esse modelo no dia a dia. Não consigo aqui simular o momento que a gente faz a reunião de planejamento, depois a gente sai caçando informação, fala com gente da área de negócios, pergunta para cientistas de dados mais antigos, onde que fica a coluna de preço, onde que está a coluna de cadastro do cliente, tabela de cadastro do cliente, onde que está isso, aquilo. A gente sai perguntando até descobrir onde tem uma informação fidedigna, e aí a gente começa realmente a parte de analisar os dados e criar um modelo de machine learning. Mas como eu disse, hoje eu vou explicar também bem por cima e sem matematiquez nenhum o que é um modelo de machine learning, para você entender como funciona. Então vamos aprender o que é um modelo de machine learning. Se você já sabe, você pode pular esse começo e aí você só vai para a parte que te interessa mesmo, que é o projeto. Passa aí uns 5 minutos, 10, eu não quero perder mais do que 10 minutos, tá? Eu quero ser bem breve. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Aqui eu peguei eu acho que vai ser melhor fazer com uma lousa. Então vamos aprender o que é um modelo de machine learning. Então imagina o seguinte. Imagina que você trabalha numa empresa, num banco. E tem um monte de cliente lá. Tem um monte, na verdade sim, tem um monte de cliente que já pegou empréstimo com você e pagou ou não pagou a dívida que ele tinha. Então, você tem aqui esses monte de clientes, certo? Beleza? Imagina que aqui tem, tipo, sei lá, você tem 10 mil empréstimos e tem ali as informações dos clientes de idade, UF, que mais? O valor da dívida, né? Valor do empréstimo que ele tomou. Você tem quantidade de produtos que ele já tem no banco, né? Cartão de crédito, investimento, produtos. Beleza, você tem esse monte de coisa. O que um modelo de machine learning vai fazer? Ele vai tentar entender esses padrões. Então ele vai olhar os seus dados e vai ver assim, por exemplo, esse cara pagou, esse cara não pagou, esse cara pagou, esse não pagou a dívida, esse pagou. De novo, a gente olhou empréstimos que já aconteceram e você está vendo quem pagou e quem não pagou ali. Por quê? Porque você quer ver qual que é o padrão das pessoas que não pagam. Porque na verdade, você quer ver o padrão de quem paga e de quem não paga. E aí, você vai ver, por exemplo, que quanto maior a idade, maior a chance dele pagar. Então, você viu ali, por exemplo, que a média de quem não pagou a dívida é de 22 anos. A média de quem pagou a dívida é de 35 anos. Aí você fala, opa, peraí, parece que quanto mais velho, maior a chance dele pagar. Você viu, por exemplo, que... Deixa eu melhorar essa setinha, né? Porque tá ridículo isso. Você viu que as pessoas, sei lá, de São Paulo e Rio de Janeiro, não pagam as dívidas. Tem mais gente que não paga a dívida de São Paulo e em Rio de Janeiro. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, 70% pagou a dívida, só que de Minas e do Espírito Santo, 90% paga a dívida. Aí você fala, opa, peraí, parece que esses estados aumentam a chance de não pagar a dívida. Você vê que as pessoas que tomaram empréstimo acima de 5 mil reais não pagaram a dívida. Como que você vê isso? Aí a gente tem uma matemática mais complexa por trás, tá, gente? Mas, por enquanto, assuma só que o seu modelo está entendendo como seus dados funcionam e ele está conseguindo capturar e entender. O cara com certa idade não paga, tem muita chance de não pagar a dívida. O cara com certo valor não tem chance de pagar a dívida. Aqui eu coloquei valores concretos, né? E aqui eu coloquei meio que só uma tendência, mas aí tanto faz. Você vê que gente acima de
que quanto mais produtos, vamos voltar a falar de padrão, vai. Mais produto, a pessoa tem mais chance de pagar, porque é aquele cliente mais fiel ali do banco, é um cara que já tem uma renda maior. Então, o seu modelo está entendendo essas coisas, ele está olhando e falando, tá, e isso daqui acontece no treino, né? Vamos falar aqui, treino. Então, o modelo de machine learning simplesmente vai pegar e vai tentar entender os padrões. Por quê? Porque aí, uma vez que ele entende o padrão, quando chegar um cliente novo aqui, aí vamos mudar a corzinha de novo. Chegou aqui o cliente novo e falou: quero empréstimo de tantos R$ 1.000. Aí você vai jogar as informações dele no modelo de machine learning que você treinou ali, que entendeu os padrões dos pagadores, dos não pagadores. Ele vai falar, olha, esse cara aqui de 22 anos, de São Paulo, que quer pegar 5 mil de empréstimo e tem um produto só com a gente, um cartão de crédito, eu avalio que ele tem alta chance de não pagar. Opa, então você não vai dar um empréstimo para ele, ou vai ver ali como ajustar isso, vai ofertar um valor menor, ou vai ajustar os juros. Não interessa, o seu modelo soltou que esse cara não vai pagar a dívida. Em compensação, veio um outro cara. Opa. Veio aqui um outro carinha, e esse cara, ele tem 35 anos, ele é do Espírito Santo, ele quer um empréstimo de R$ 3.000 e ele já tem 3 produtos com você. Ele tem poupança, tem conta corrente, tem cartão de crédito. Alguma coisa assim. Opa, o seu modelo vai falar, esse cara vai pagar. Então é isso que faz um modelo de machine learning. Ele entende os padrões e aí uma vez que você sabe os padrões, ele vai jogar a informação e vai soltar o resultado. Olha, com base nos padrões que eu reconheci, olhando o histórico de quem já pegou empréstimo, essa combinação aqui desse cara não vai pagar. Ah, mas como que ele vê isso? Putz, aí tem uma série de possibilidades, um monte de algoritmo diferente que vai capturar a informação cada um de um jeito, regressão linear de um jeito, árvore de outro. A intenção hoje é vocês saberem como funciona um modelo de machine learning e como você aplicaria ele. E aí tem uma outra parte aqui do modelo, que é, imagina o seguinte, ó. Imagina que você tem aqui, vamos dizer aqui que aqui é anos de estudo. E aqui é o salário da pessoa. E você quer prever o salário com base em anos de estudo. E aí, você tem aqui um monte de informações das pessoas do seu dataset, né? Você pegou ali um histórico de pessoas. Ah, esse cara tem 5 anos de estudo, ganha tanto. Então, tem um cara aqui que tem 5 anos de estudo e ele ganha, sei lá... Não, vamos colocar... Vamos começar do 1. Esse cara tem 1 ano de estudo e ele ganha sei lá, um salário mínimo, R$ 1.400. Esse cara tem 2 anos de estudo. Ai, peraí, esse daqui tem 1 ano. Esse cara tem 2 anos, ele ganha aqui, sei lá, R$ 1.600. Tá aqui. E aí você vai plotando ali todas as informações que você tem. E a gente tem um algoritmo que chama regressão linear, que eu vou explicar bem brevemente para vocês. Ó, temos aqui todas as pessoas. Aqui são tudo informações de uma pessoa. Ah, esse cara aqui tem, sei lá, esse daqui, por exemplo, ele tem 2, 3, 4, 5, 6 anos de estudo e ele ganha aqui uns R$ 2.000, por exemplo. Óbvio, não importa se isso é real ou não, tá, gente? Só tô dados hipotéticos aqui. Deixa eu apagar essa coisinha aqui, eu só quis mostrar, porque eu sei que tem gente que faz tempo que não vê essas coisas, né? A gente saiu do colégio faz tempo, então às vezes não lembra como funciona um plano cartesiano. Só que aí tem um cara aqui que tem meio ano de estudo, mas ele é, sei lá, ele é um jogador de futebol, algo assim, ele ganha um salário altíssimo. Ó. Ele tá aqui ganhando R$ 100.000. Não faz sentido nesse eixo, né? Porque tá meio fora. E tem um outro aqui que tem muitos anos de estudo, mas ele ganha um salário muito baixo, porque ele tem alguma coisa ali, ele é mais tímido e tal. E aí imagina que você tem um modelo assim, ó. Porque o que é uma regressão linear? Ela vai buscar uma reta que se aproxima desses pontos, sabe? Uma reta que passa aqui. Na verdade, nem preciso explicar. Imagina assim. Olha o comportamento que isso aqui está tendo. Concorda que quanto mais anos de estudo, maior o salário do cara? O padrão médio, sabe? Na média, quanto mais anos de estudo, maior o salário do cara. Só que imagina que seu modelo, ele tentou identificar todos os padrões. Então, ele fez o seguinte. Ele partiu desse cara aqui, aí
Aí ele montou essa reta aqui, ó. Opa. Essa reta não, né? Opa, calma aí. Acho que eu vou ter que apagar aqui, deixa eu ver. Tá. Quem vem antes? Acho que vem esse. Caramba. Deixa eu apagar esse daqui, senão vai ficar muito em cima. Mas aí ele pegou, viu esse daqui, viu esse daqui. E ele montou isso daqui. Ou seja, o que vai acontecer quando chegar um cliente novo? Ele vai chegar aqui, vai chegar um cliente com menos de um ano de estudo. O que o seu modelo vai falar? O seu modelo é essa curva verde. Ele vai falar, opa, esse cara aqui com meio ano de estudo, ele vai ganhar 100 mil reais. Faz sentido isso? Não faz, né? O que a gente devia ter tido é mais ou menos uma reta aqui crescente, né? Que diz que quanto maior os anos de estudo, maior o salário dele. Quando o seu modelo aprende esses padrões aqui, que não são padrões reais, que são outliers, ou que são, na verdade, meio que erros mesmo, sabe? Não resíduo não, né? Mas são como se fosse pontos fora da curva mesmo e que não fazem sentido. Não é o padrão médio da sua população. A gente diz que o seu modelo overfitou, ou seja, ele meio que decorou os dados. E aí, quando você for aplicar no mundo real, ele vai só lembrar do que aconteceu ali no treino e vai repetir. Só que faz sentido você falar que alguém com 8 anos de estudo vai ganhar, sei lá, menos de um salário mínimo? Pô, nos nossos dados históricos, não faz, porque ele deveria estar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Ele deveria estar mais ou menos nesse ponto aqui. Então, para você garantir que o seu modelo vai funcionar no futuro, o que você vai fazer? Imagina que você tem aqui um monte de dados. Cada um desses bloquinhos aqui é uma pessoa. Você vai pegar e vai treinar o seu modelo com um pedaço dele. E aí, para você garantir que o seu modelo não está aprendendo errado, você vai testar ele nessa outra parte aqui. Nossa, minha letra nesse iPad é muito ruim, tá, gente? Eu ainda estou pegando as manhas. Oxi! Pera aí. Olha que horror. E o outro pedaço você vai testar, vai validar. Vamos escrever validação, que é melhor. A gente chama de teste, mas vamos chamar aqui de validação só para você entender melhor. Você vai validar, aqui você vai treinar, vamos chamar de treinar, e aqui no pedacinho você vai validar. Então, sempre que você faz um modelo de machine learning, você separa um pedacinho e você usa ele para validar o seu modelo, tá? Então, isso é um modelo de machine learning. Ele reconhece padrões e aí depois, quando você colocar ele para rodar em produção, que a gente chama, né, colocar ele para valer na sua empresa, quando chegar alguma pessoa ou alguma informação, você vai passar pelo modelo e ele vai soltar um resultado. É como se fosse uma função, né? Uma função é como se fosse um processador, né? Por exemplo, imagina que aqui, por exemplo, que nem processador de fábrica mesmo. Imagina que aqui, sei lá, vai fazer salsicha. Então entrou jornal, sal, açúcar, sei lá o que mais tem na salsicha. E aqui vai sair uma salsicha. Opa, salsicha. O modelo de machine learning é mais ou menos a mesma coisa. A questão é que vai entrar informações do seu cliente. Informações. E vai sair aqui uma predição. Ele vai tentar adivinhar o que o seu cliente vai fazer. Se ele vai comprar, se ele vai deixar de pagar a dívida. De repente você está prevendo o preço de apartamento. Então vai entrar as informações do apartamento e vai prever o preço. Então assim que funciona. Isso é um modelo de machine learning. Fechou? Então, matamos, sabemos como funciona, vamos ver como aplicar. Eu escolhi um dataset aqui, gente, que talvez não seja tão palpável para todo mundo. Acho que vai. É um dataset de diabetes, então a gente vai prever se uma pessoa terá ou não diabetes com base nas informações dela. Isso daqui para a área da saúde é obviamente muito bom, né? Porque você vai pegar e vai... Beleza, eu sei as informações do meu paciente, ele tem uma probabilidade alta aqui de ter diabetes. Eu vi o meu modelo, tá falando que ele vai ter diabetes. Então aí você já começa o tratamento, você já antecipa um monte de coisa. Ao invés de ter ou não diabetes, podia ser informações do cliente do banco e a gente vai prever se ele vai pagar ou não
a dívida. Poderia ser um cliente de uma empresa e você quer saber se ele vai cancelar ou não a assinatura dele. Poderia ser informações de um apartamento, você quer prever o preço desse apartamento. Enfim, no fim das contas é o mesmo processo, tá bom? Então vamos ver como seria ali mais ou menos trabalhar com machine learning, tá? E aí eu vou contando o que a gente faria em determinado lugar, o que a gente poderia fazer. Busquem esse dataset aqui no Kaggle, Comprehensive Diabetes Clinical Dataset. Você não precisa nem instalar nada, tá? Vem em New Notebook. E aí já tem aqui até alguns datasets, alguns pacotes carregados. Se você não sabe usar Python, nunca usou, vê aí o tutorial que eu fiz, vai na playlist de Python aqui do canal, assiste os primeiros vídeos que você vai pegar facinho, tá? Até o vídeo ali de pandas e aí você pode vir para cá. Então, beleza. Então, a gente primeiro foi lá, conversou com o pessoal da empresa. Cara, onde é que eu acho informação se a pessoa... onde é que eu acho a ficha dos pacientes? A ficha de cadastro dos pacientes tal da tabela aqui do nosso data warehouse. Ah, tá, mas nessa tabela não tem informação aqui de se ele tem ou não diabetes. Tá, a informação de diabetes está aqui nessa outra tabela. E aí você vai juntar e tudo mais. E aí você vai ter mais ou menos uma parada que é assim, ó. pd.read csv. E vamos colocar aqui o dataset. E já vamos ver o que tem no cabeçalho dele. E aí a gente tem essas informações. A gente tem aqui quando foi registrado, né? Provavelmente o ano, o gênero, idade, da onde que a pessoa, localização, raça. Na verdade aqui é uma dummy, né? Raça. Ai, eu odeio esse negócio do Kaggle. Ele fica mostrando as funções, as coisas. Ó, a raça, se ele é africano, se ele é asiático, se ele é caucasiano, hispânico ou outra raça. Isso daqui é uma dummy. Então, quando é 0, quer dizer que é não. Então, a raça dele é africana? Desse primeiro cara não, desse cara não, desse cara não, desse cara não e desse cara sim. A raça dele é asiático? Esse não, esse não, esse não. A raça é caucasiana. E aí tem essas informações. Aí tem informação se ele é fumante ou não. Então, esse cara nunca fumou, deve ter talvez algumas categorias diferentes. BMI, que é o IMC. Isso daqui deve ser algum índice importante, aí eu já não sei o que é. Nível de glicose, que provavelmente afeta bem a diabetes, né? E se tem diabetes ou não. Cara, isso é muito louco, porque olha que interessante. Aqui tem 160 e ele colocou que não tem diabetes, porque para mim, nível de glicose acima de 120 já é diabético, né? Mas vamos ignorar isso. Obviamente, se tivesse isso daqui no seu dataset, você ia falar com os caras dos engenheiros de dados, os outros cientistas de dados da empresa, e falar: gente, eu tô vendo um cara aqui com 160 de diabetes de glicose e eu tô vendo que o registro dele tá como não diabetes. Tá certo isso? Sempre você valida se as informações estão fazendo sentido. Porque o que mais tem nas empresas é coluna que não faz sentido. Você vai pegar uma coluna escrito preço e os caras vão falar: ah, mas essa não é a coluna de preço real. Na verdade é o preço underline novo. Aí você fala: caraca, mas por que deixaram esse preço aqui? Enfim, aqui estamos... Deixa eu só ver aqui, dá para enxergar, beleza. Então a gente pode também ver um pouco mais das informações aqui do nosso data frame. Então a coluna ano é numérica, a coluna gênero é objeto. Gênero, é que gênero eles deixaram como male e female. A coluna idade está como float, que é decimal, né? Localização objeto. Aí a raça está como inteiro, porque é uma dummy. Então, como eu falei, funciona como sim ou não. Hipertensão, aqui o nível de hipertensão. Se tem heart disease, será que é uma dummy? É uma dummy também. Então, não tem doença do coração. Hipertensão também é uma dummy, parece. Como que a gente checa se é uma dummy? Você pode fazer isso daqui. Acho que isso daqui funciona, eu não lembro também. Não funciona. Deixa eu pensar. Já sei. Isso daqui, ó, NUnique, vai dizer quantos valores únicos tem. Vamos ordenar? Então, você vê que aqui tem 2 valores únicos, porque é uma dummy. Tem o valor 0 e 1, 0 é não, 1 é sim. Hipertensão, é uma dummy. Se tem 1 é porque é hipertenso,
Se tem 0, é porque não é hipertenso. Gênero tem 3, deve ser male, female e outros. Histórico de fumar tem 6. Então, olha que interessante. Histórico de fumar é uma variável que é categórica. Então, são várias categorias. E a gente, para ver quais os valores que tem, vai ver pelo value count. Ó, tem sem informação, nunca, era fumante, né? Ex-fumante, former. Atualmente é fumante, não é fumante atualmente. Cara, qual que é a diferença de former para não atualmente, né? Isso daí também é uma coisa que a gente questionaria. E, de novo, qual que é a diferença de é fumante para sempre? Tipo, para mim os dois são sim, né? Mas, de novo, a gente não tem um engenheiro de dados, a gente não tem acesso ao dono do dataset, a gente vai fazer assumir algumas premissas aqui, tá? A gente vai assumir que são 6 valores únicos e é isso, tá? Aqui, ó, IMC tem vários valores únicos, porque é um valor numérico, idade também é um valor numérico, localização tem muitos valores únicos, então eu não vou usar essa informação, tá? Aí já entra num papo de variável categórica. Por que eu não vou usar, tá? Porque é uma variável categórica. O que a gente vai fazer com as variáveis que são categóricas, que são textos? A gente vai transformar em dummy. Aqui, imagina que se tivesse uma coluna chamada raça e tivesse asiático, caucasiano e hispânico. Se transformasse em dummy, ia fazer isso aqui, ó. Ia ter uma coluna para asiático, uma para caucasiano, uma para hispânico. No caso, a gente vai criar colunas categóricas para essas variáveis que são colunas dummies, para essas variáveis que são categóricas, certo? Então, o que a gente vai fazer? E aí como ela tem muitos valores únicos, se a gente fosse criar dummy, a gente ia estar adicionando 55 colunas. E aí entra num problema que a gente chama em Machine Learning, que é a maldição da dimensionalidade, que é quando você tem muitas colunas. Então, cada vez que você tem mais colunas, você precisa ter mais valores ali para que o seu modelo consiga aprender, né? Porque pensa comigo, imagina que você tem imagina que você tem 2 pessoas do Alabama e 3 da Califórnia. Dá para o seu modelo aprender com o padrão delas? São 3 pessoas só. Você pode ter pego outliers lá, pode ser... Enfim, pode ter vários problemas. Existem formas de tratar isso daqui na prática ali, um pouco mais avançado em Machine Learning? Existe, mas a gente não vai discutir isso. Nível de glicose são vários valores únicos também. E esse nível aqui, A1C, também tem vários valores, porque é numérico. Ano também não faz sentido. Por que o ano influenciaria em algo na pessoa ter diabetes ou não? Não faz muito sentido. Localização talvez até fizesse, porque pode ter lugares que as pessoas comem mais doce, pode ter hábitos alimentares diferentes. Tem países que comem muito menos doces que o Brasil, por exemplo. Então, deixa eu só tirar o fio aqui que o pingo vai pisar aqui nele. Pensa num cachorro. O resto a gente consegue, tá? Então vamos lá. Beleza, já sabemos aqui várias informações, então vamos tratar esse campo texto, porque lembra que o nosso modelo está tentando encontrar padrões, só que ele não consegue entender um texto, porque o nosso modelo é como se fosse uma função matemática, então ele usa números, então a gente precisa sempre tratar os valores de texto, isso até quando você for aprender NLP, né, que é processamento de linguagem natural, que é fazer modelos para prever textos, prever, por exemplo, se um texto é positivo ou negativo, prever se a emoção daquele tweet da pessoa, ela tá brava ou ela tá feliz. Então, você vai também usar informações numéricas. Existem algumas formas de transformar esses textos em números. Mesma coisa para imagem, para som e tudo mais. Mas aí é um conteúdo mais avançado e é um conteúdo que, na prática, a gente ainda usa pouco, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou separar as colunas numéricas, tá? Das colunas categóricas. Então, a gente tem uma funçãozinha chamada select the types. Ó, repara uma parada aqui. A gente tem aqui, toda vez que a gente chama uma biblioteca, né, a gente dá um nome para ela. Import pandas como PD. Então, importar a biblioteca pandas com o nome PD. Importar a biblioteca NumPy com o nome NP. E aí, para usar as funções dessa biblioteca, a gente escreve o nome da biblioteca, ponto, e a função. Só que aí
essa biblioteca tem alguns objetos dentro delas, um data frame, por exemplo, que é essa tabela. E esse data frame, existem algumas funções, alguns métodos da própria biblioteca que é aplicado ao tipo data frame. Então você não vai colocar PD e a função, você vai colocar o nome do data frame e a função que você está aplicando nela, tá? Então head faz isso, info faz isso, nUnique, que é para contar quantos valores únicos faz isso, smoking history faz isso, esse tipo de informação, tá? E aí aqui a gente tem aqui o select the types e a gente vai incluir tudo que for number, tá bom? Acho que tem que colocar ponto columns, eu não lembro se precisa ou não, mas acho que precisa. Aí numerical e categorical calls igual a def.select the types include, exclude, na verdade, vamos só excluir o que for número. Number.columns. Vamos ver se funcionou. Ah, funcionou. Essas são as colunas numéricas. Colunas categóricas. Ah, pô, antes vamos fazer uma coisa. Como eu falei, número, o ano não faz sentido. Então vamos dropar o ano, vai. Drop columns igual a year. Acho que é assim a função, não lembro mais. Isso. Então, e vamos, ó, tá vendo que df.drop, drop é uma função que é aplicada somente ao tipo data frame, que é essa tabela, e aí você escolhe qual coluna você vai dropar. Só que aí, quando você faz isso daqui, ele vai retornar a coluna sem o ano. Mas o nosso data frame, ó, repara aqui, ele continua com o ano. Então o nosso objeto não mudou, ele só mostra pra gente como que ele ficaria. Então vamos pegar esse novo data frame e vamos atribuir ele a um data frame, a esse objeto df. E aí agora sim a gente vai ter, ó, agora sim excluímos o ano, beleza? Agora vamos voltar aqui, vamos rodar de novo para separar numérica e categórica. Você falou que ia excluir localização, né? Porque tem muitos valores únicos e não é a proposta desse vídeo. Futuramente eu ensino para vocês como que a gente trata esses valores, tá? Algumas estratégias. No clube eu acho que eu já falei disso. Eu não falei exatamente disso, mas eu mostrei algumas formas de lidar com variáveis categóricas, algumas outras formas. Location. Então vamos excluir a coluna location. Beleza, agora temos aqui as colunas categóricas e as numéricas. Fechou? Agora, vamos primeiro criar as dummies. Vou chamar def_dummies. Vai usar uma função aqui do pandas que chama getDummies. Então, pegue as dummies, né? E aí você fala aqui para ele, você passa o seu data frame, você fala as colunas que você quer transformar, que é categorical calls, e você fala para ele dropar os valores anteriores. Por quê? Porque a gente não vai querer mais que tenha aqui o current, a gente não quer que tenha mais female, male e other. A gente quer que ele simplesmente retorne uma coluna male, female e order, tá? True. Order. Vamos ver como é que fica. Caraca, eu odeio isso do Kaggle. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui tá como false e true, mas isso daqui o modelo vai entender. Porque, na verdade, ele escreve false e true, mas, na verdade, é 0 e 1. Então, false é 0, true é 1. Acostumem-se com isso, tá, gente? Quem não vem das exatas, da programação, não tá acostumado. Mas sempre que você vê true e false, interprete false como 0, true como 1, tá? Porque, de novo, 1 é verdadeiro, 0 é falso. Então, ó, essa primeira pessoa, o gender male é falso. Então, ela não é male. Ou ela é other, ou ela é female. Como ó, ela não é male e ela não é other, ela deve ser female. Ó, essa daqui também não é male e não é other. Então, ela é female. Porque, lembra, a gente tem o valor male, female e other. Que é masculino, feminino e outros. Então, esse daqui já é male, que é masculino. Esse daqui também é masculino. Aí, por que não tem uma terceira coluna aqui, Yukio, falando gender female, né? Por que a gente só colocou male e other? Porque a gente não precisa. Se a gente sabe que a pessoa não é male e não é other, a gente nem precisa
ter uma coluna female aqui, seria redundante, tá bom? E aí vamos separar aqui as nossas informações e o que a gente quer prever. As informações a gente chama de X, que é o nome que a gente também chama de features. Features, então vai ser df_dummies, .drop, como é que é o nosso alvo? Diabetes, né? Vamos derrubar diabetes e o resto é tudo informação que a gente vai usar para prever diabetes, tá? E aí a gente tem que falar que o eixo é 1, que é para derrubar a coluna. E o Y, que a gente chama de target, alvo, né? O alvo é o Y. Então vai ser o df_dummies e vai ser o target. Target não, oh meu Deus, diabetes. Então, features são as informações que a gente quer entender o padrão e o target é o que vai definir esse padrão, né? É o que a gente quer prever, tá? Beleza? E agora, gente, a gente tem que separar. Lembra que eu mostrei ali que você vai ter que separar um pedacinho para entender se o seu modelo treinou bem ou se ele só decorou. Esse negócio de overfitting, gente, que é decorar as informações, você pode pensar tipo assim, aquela pessoa que pega uma lista de exercícios para estudar para a prova e decora a resolução e também a resposta. Na hora que chegar a prova nova, com outros exercícios parecidos, mas com outros valores, ela não vai conseguir resolver. É a mesma coisa que seu modelo. Seu modelo pode decorar e não conseguir resolver quando entrar um cliente novo. Então, sempre pode pensar no overfitting dessa forma, tá? O overfitting seria... Sabe aquela parada de eu sabia resolver essa com maçã e não com banana? É meio que isso, tá? Então, vamos importar como é que é? From sklearn. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui. Model selection. Model selection. From model selection. Então, dessa biblioteca aqui, eu quero que você importe a função train, test, split. Que é para dividir em treino e teste. Lembra? Um pedacinho dos seus dados você vai treinar, entender os padrões, e o outro você vai ver se esse modelo entendeu realmente os padrões. Então, você vai pegar uns dados que você já sabe se a pessoa é diabética ou não, vai jogar no seu modelo vai prever se a pessoa é diabética ou não, e aí você vai ver o que seu modelo preveu e o que a pessoa era. Putz, olha, meu modelo preveu que ela era diabética e ela realmente é diabética. Pô, meu modelo tá bom. Putz, meu modelo preveu que ela não é diabética, mas ela é diabética. Putz, meu modelo tá com algum problema, eu preciso trabalhar mais os dados ou pegar mais observações. Enfim, tem uma série de estratégias aí, que aí eu vou falando ao longo de outros vídeos. Enfim, também tem no Clube de Assinatura, sempre aquele jabazinho, gente, precinho camarada. Entra lá, universidadedosdados.com. X-treino, as features de treino, as features de teste, o target treino e o target de teste, tá? Train, teste, split. Olha isso daqui, ó. A função treino e teste, ela recebe as suas features. O seu target, ela recebe a informação de qual percentual você quer deixar para validar. Aqui eu vou deixar 20%, você pode deixar 30%, tem gente que deixa 40%. Aí tem uma série de possibilidades. E eu vou colocar aqui uma parada que é o random state. O que é esse random state? Quer dizer que depois, vamos dizer que o meu modelo não deu certo, aí eu fui, lapidei ali, criei novas colunas, fiz uma engenharia das features, transformei algumas colunas, usei outro tipo ao invés de transformar em dummy, eu usei um outro método de tratar categórica. Aí eu vou dividir em treino e teste de novo. Se eu não colocar esse random state, ele vai dividir de novo de forma aleatória. Então, se no primeiro momento eu deixei as pessoas A, B e C para validar, no segundo momento, pode ser que eu deixe as pessoas D, E e F. Só que aí não é equiparável, né? Porque num momento eu treinei com um grupo e validei com outro. Num momento eu treinei com um grupo e validei. E no outro momento eu treinei com outro grupo e validei com outro grupo. Pô, como é que eu comparo esses dois modelos se eu estou usando pessoas diferentes, observações diferentes, né? Eu falo pessoas, mas lembra que um modelo pode servir para prever coisas, pode servir para prever informações de coisas também. Preço de apartamento, preço de carro, uma série de coisas, tá? Tempo, você pode prever o tempo.
Enfim, então o Random State garante que eu consigo reproduzir a mesma divisão se eu for testar um novo modelo, tá? E aí você vai ver aqui, ó, opa, por quê? Ah, errei aqui. Oh, meu Deus. Ó, se vocês gostam de violência, de coisa braba, esquece Mercenários, esquece Jogos Mortais, busca Batalha da Aldeia 8 anos final. Nó, o espanco que o Apollo MC deu no JP. Eu amo o JP, mas putz grila. Que coisa maravilhosa que foi isso. Mas vamos voltar aqui para o modelo. Então a gente tem agora os dados de treino. Ó, se liga numa coisa. Olha o formato dos dados de treino e dos dados de teste. Ó, os dados de treino tem 80 mil observações. Então tem 80 mil pacientes ali, histórico de pacientes. E tem 18 colunas. Então tem 18 características que ele vai tentar encontrar o padrão. E o alvo também tem 80 linhas, né? Por quê? Porque são os mesmos clientes. Eu peguei esses clientes aqui para treinar e, de novo, ele está olhando as informações do cliente e olhando quem é diabético e quem não é. E está tentando entender ali os padrões. Então, o target e as features têm a mesma quantidade de observações. A mesma coisa para validação. A validação vai ser com 20 mil clientes. E aí eu vou rodar um modelo que chama XGBoost Classifier, tá? Ele é um modelo que ele é como se fosse um monte de árvore de decisão na sequência. Então imagina assim, vocês conhecem a estrutura de uma árvore de decisão, né? Decision Tree. Deixa eu mostrar aqui para quem não conhece. Árvore. Aqui, uma árvore de decisão. A árvore de decisão, gente, ela tem essa... Acho que muita gente conhece, mas ela tem essa estrutura. Então, imagina o seguinte, seu cliente chega e você vai validando as informações. Ah, tem empréstimo do banco? Tem. Tem carteira assinada? Não tem. Possui casa própria? Tem. Ah, então a chance dele pagar é de 40%, a chance dele não pagar é de 27%. Ah, o seu cliente tem empréstimo do banco? Não tem. Trabalha de carteira assinada? Trabalha. Possui casa? Não. Então, ela monta essa estrutura. Só que um XGBoost, o que ele faz? Ele monta uma árvore e aí vê quantos o seu modelo acerta e quantos eles erram. Aí ele vai montar uma segunda árvore pegando o que esse primeiro acertou. Então imagina que são várias árvores na sequência. Então fica muito melhor para o seu modelo aprender. Tipo, o seu modelo fica muito mais robusto. Ele tem maior chance de decorar os dados também, né? Tem a probabilidade de overfit um pouco maior, mas ele fica muito mais forte, vamos dizer assim, o seu modelo. Então esses modelos que a gente chama de boosting, eles são muito bons para previsão, tá? É um rápido parênteses, você não precisa decorar de novo. Eu só quero que vocês entendam o que é um modelo, como você aplica e o que o resultado vai te dizer na prática para o seu dia a dia. É isso que eu acho importante, tá? Então vamos lá. Como que a gente treina um modelo no Python? Primeiro você vai instanciar o modelo, que é o que a gente diz. Você vai falar assim, você meio que vai falar assim, olha, eu quero treinar esse modelo aqui, que é um XGBoost Classifier. É isso. E aí você vai falar, treine o modelo. O que eu quero dizer com treine o modelo, né? Que é o fit. Eu quero que você olhe para esses padrões aqui, dessas características e esses alvos aqui, essas informações. E eu quero que você faça essa conexão. Entenda quais são as características que levam a pessoa a ser ou não diabetes. Então o fit, ele está fazendo aquela parte que eu mostrei para vocês, que o modelo vai entendendo o padrão. Tipo, pessoas mais velhas têm mais chance de pagar o empréstimo. Pessoas de São Paulo têm um pouco menos de chance de pagar. Ele vai fazer isso no fit. Ele vai tentar entender o padrão e construir ali um modelo para depois ser usado no futuro. Então é assim, primeiro a gente fala, olha, qual modelo a gente quer treinar e atribui a um objeto, pega esse objeto e treina, fit é o treino. Treina com essas informações aqui. Vamos ver se dá certo, deu certo. E aí, lembra que a gente deixou um pedacinho dos dados para validar se o nosso modelo é bom? Então a gente vai fazer o quê? Vamos pegar esse modelo que a gente treinou e vamos ver o que os padrões dele vão predizer para as nossas informações de teste. Aqui estão as características dos dados daquele pedacinho que a gente separou para validar. Então a gente vai pegar esse pedacinho, vai passar para o modelo só as características dessas pessoas. Olha, pega essas características, joga nesses padrões que você reconheceu e me diz quem é diabético e quem não é.
Tanto que se você olhar o YPRED aqui, ó, ele tá falando, ó, o primeiro cara aqui da primeira observação não é diabético, a segunda não é diabético, o terceiro é diabético. E aí, como é que a gente sabe se o nosso modelo foi bom? Vamos comparar as informações que ele previu com as informações reais. Lembra que as informações reais estão guardadas no Y-teste? Ó, lembra que a gente fez isso daqui, ó? Y-teste é as informações que a gente separou aqui, os 20% que a gente separou. E a gente já tem esses dados, ó. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês, ó. O Y-teste a gente já tem aqui, ó. Inclusive, ó, já dá para ver que o primeiro ele falou que não é diabético e o nosso modelo falou que não é diabético. O segundo ele falou que o nosso modelo falou que não é diabético e o cara não era diabético. Então, esse carinha aqui, esse YPRED, são as predições com as informações dos pacientes que a gente jogou no padrão que o nosso modelo reconheceu. E aqui são as informações reais. E a gente tem que comparar o YPRED com o Y-teste. Então, uma forma bem intuitiva de comparar é o que a gente chama de acurácia. Então, from sklearn.metrics, import accuracy score. Accuracy é igual accuracy score Y-teste e o YPRED. Então, a gente vai comparar os valores reais com os valores que o nosso modelo previu. Oh, meu Deus, apaguei sem querer. E aí, o que aconteceu aqui? Olha, nosso modelo acertou 97% dos pacientes, dos dados. Aí, gente, tem mais algumas informações de balanceamento, um monte de coisa que eu vou discutir soluções depois, mas se você me acompanha no LinkedIn ou no Instagram, você sabe que eu já falei disso várias vezes. E aí... deixa eu pegar uma função que eu já tenho aqui pronta. Peraí. Aqui. Porque aqui eu já vou explicar o que é isso aqui, tá? From sklearn ponto metrics import confusion matrix. O que é a matriz de confusão, tá, gente? Oxi, ih, deu errado. É que é uma função genérica que eu tenho. Diabetes, tem que ser aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, senão vocês não vão nem saber o que eu usei. Ué, essa função parece que tem alguma coisa errada. Tá certo a função. X. Não, é porque... Já entendi o que ele fez, tá. Aqui, gente. O que é essa matriz? Ela tá muito grande. Deixa eu pegar uma menorzinha para explicar. Não é idiota. É só diminuir o tamanho. O que é a matriz de confusão, tá, gente? O que ela fala para você? Ela fala assim, qual que são as informações reais daquela pessoa, daquela observação, e qual que o seu modelo previu. Ou seja, esse cara aqui, ó, o meu modelo previu 515 pessoas que eram 0. Na verdade, ele previu esses caras aqui, mais esses caras aqui, né? 18.241 mais 515. Então, o meu modelo previu que esses 18.756 pessoas aqui não tinham diabetes. Só que, na verdade, 515 tinha, entendeu? Ó, predito, né? O que ele previu? Ele previu que 515 seriam 0, que é sem diabetes, mas, na verdade, o real, ó, o verdadeiro, é 1. Então, quer dizer que meu modelo errou essa previsão, esses 515. Em contrapartida, ele previu aqui 1.188, que ele previu que tinham diabetes e realmente são diabéticos. E a mesma coisa aqui para quem não é diabético. Meu modelo previu que 56 eram diabéticos, mas na verdade não era.
E ele previu também que 18.241 não eram diabéticos, ó, previu 0, e na verdade eles também não eram diabéticos. Ou seja, essa diagonal aqui é tudo que meu modelo acertou, ó. E essa outra diagonal é tudo que ele errou. Ou seja, o meu modelo errou 515 mais 56. Ele errou 571 dos 20 mil. Então foi um modelo ok. E aí, o que eu ia falar, que eu falei que na parte final eu ia falar para vocês como entender o custo-benefício do seu modelo. Imagina o seguinte, o seu modelo previu que 515 pessoas não seriam diabéticas, mas na verdade elas eram diabéticas. Cara, isso é um baita problema para um modelo de medicina, né? Então, isso daqui seria meio que o custo do seu modelo. Olha, seu modelo deixou 515 pessoas fora. Quanto que custa essas pessoas? Imagina que ao invés de... Vamos tirar a diabetes aqui do jogo. Imagina que isso aqui ele está prevendo se a pessoa vai pagar ou não vai pagar a dívida, certo? A partir de agora, mudamos o problema. Esquece diabetes, previu se vai pagar ou se não vai pagar. Ele previu que 1.188 pessoas iam pagar e elas realmente pagaram. Só que ele previu que 515 não iria pagar, mas elas iam pagar. Ou seja, imagina que você fez uma ação de jogar essas pessoas todas que não vão pagar no call center. Ou seja, o call center vai ficar ligando toda hora para ela, falando, ô, paga aí a dívida, paga aí a dívida. Cara, você está incomodando 515 pessoas, que são seus clientes, e sendo que, na verdade, eles iam pagar. Qual que é o custo de incomodar esse cliente? Cara, o nosso custo é que aumenta a chance dele sair, então a gente perde aí uma receita de R$1.000 por cliente. Porra, você perdeu 515 mil reais. Só que o seu modelo previu que 56 iriam pagar e as não iriam pagar. Previu que elas iam pagar e elas não iam pagar. Ah, então isso daqui também é uma perda para o seu modelo. Só que em contrapartida você está acertando mais. Quanto que você acerta normalmente e quanto você erra normalmente? Ah, normalmente eu acerto de 20 mil clientes, eu acerto 500. Então seu modelo tem um ganho aqui de mais 688. Então qual que é o ganho? Ah, se tem um ganho de 688... eu vou ganhar quantos reais por cada cliente. Entendeu o meu ponto? Você vai pegar o que o seu modelo vai trazer de prejuízo pelos erros, seja porque você incomoda mais um cliente, seja porque você... Imagina que é um modelo de churn. Você previu que o cliente vai dar churn, só que ele não ia dar churn. Então ele não ia deixar de ser seu cliente, mas seu modelo previu que ele ia ser seu cliente. E o que você vai fazer quando ele prevê que... Oi, o Kill! Você previu que o cliente ia deixar de ser seu cliente, né? Você previu que a pessoa ia abandonar a sua empresa, ia cancelar a assinatura, e aí, por causa disso, você deu um desconto para ele. Você deu um desconto de 20%. Só que esses clientes não iriam sair da empresa. Então, você perdeu 20% da receita daquele cliente. Em contrapartida, teve os clientes que iriam mesmo deixar, o seu modelo preveu que eles iriam deixar, e por causa disso você conseguiu reter eles. Opa, então eu tive um lucro aqui porque eu retive esses clientes. Entendeu o meu ponto? Você tem que ver o que seu modelo acerta, o que seu modelo erra. Quanto que ele traz pelos acertos, quanto que você perde pelos erros, seja qual for a ação que você vai tomar por causa dos erros. Ah, o cliente ia ser churn, ele ia deixar de ser meu assinante, eu dou um desconto para ele. Putz, mas teve uma parte dos clientes que receberam desconto que não precisariam receber desconto. Quanto que a gente perdeu com eles? Ah, a gente perde 10 mil reais por mês. E quanto que a gente ganha por reter clientes que a gente não reteria normalmente? Ah, a gente ganha ali, mais 3 meses de assinatura que traz 50 mil reais. Tá, perdemos 10 mil reais, ganhamos 50 mil. Estamos positivo, nosso modelo está trazendo 40 mil de receita. É isso que vocês precisam fazer quando vocês tiverem um portfólio. Vocês não precisa fazer a conta, mas vocês podem falar, olha, nosso modelo talvez perca um pouco se a gente fizer... Na verdade, você vai falar assim, primeiro, tive esse resultado. Olha, com esse resultado, a gente consegue reter os clientes fazendo uma ação para que eles não sejam churn. Ah, com esse resultado, a gente consegue fazer tratamentos preventivos para que eles não sejam diabéticos. Aí a gente tem um ganho fazendo tratamento preventivo, mas a gente tem uma perda porque algumas pessoas iriam fazer tratamento preventivo, essas 56, sendo que na verdade elas não virariam diabéticas. Então a gente tem ali, então esses 56 a gente gastou dinheiro à toa, porque eles nem seriam diabéticos, gastou dinheiro com tratamentos preventivos, só que em contrapartida
a gente não conseguiria antecipar esses outros caras, então a gente teve um ganho dele. Então você vai sempre fazer essa reflexão no fim do seu projeto. Olha, eu peguei o meu modelo aqui, é interessante ter um modelo de diabetes, porque eu consigo antecipar e fazer um tratamento preventivo, reduzindo os danos e os custos daquele cliente. Ah, eu tenho um modelo aqui de churn, então eu consigo prever quem vai deixar minha empresa e fazer uma ação de retenção. Eu tenho um modelo de inadimplência, então eu consigo prever quem vai deixar de pagar e evitar que ele não dar empréstimo ou dar um empréstimo menor ou fazer uma ação de cobrança mais agressiva, algo desse tipo, entendeu? Você vai falar como que você vai usar o modelo e você vai falar qual que é o custo dele e qual que é o benefício. Não precisa colocar valores financeiros sempre, mas pelo menos diz, olha, o meu modelo aqui previu errado, previu que 56 pessoas virariam diabéticas e não virariam. Então, a gente vai ter um custo aqui nas 56 pessoas. O modelo passa a valer a pena quanto o retorno das 1.188 for maior do que o custo dessas. Na verdade, o custo da ação também, enfim, tem um monte de reflexão assim, mas pode simplificar. Fala como você usaria o modelo e qual seria o custo dele, qual que é o custo do erro dele, como você vai usar esse modelo. Tá, eu vou usar dando tratamento preventivo e gastando com esses clientes que virariam diabéticos, porque o gasto com tratamento preventivo é menor do que o gasto com tratamento diabético. Legal, só que em contrapartida você está gastando um pouquinho aqui em clientes que não virariam diabéticos. Então esse é o custo do seu modelo. Deu para entender? Ficou confuso? Se ficar confuso, escreve aí nos comentários que eu troco uma ideia com vocês. Mas eu acho que é isso, tá? Acho que eu não preciso enrolar muito mais. É assim que você usaria o modelo. Nossa, o vídeo ficou grande de novo. Eu não consigo fazer vídeo curto porque eu fico querendo explicar tudo e dar nisso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Perdão se às vezes eu não consigo, eu fico repetindo as explicações, porque eu sempre fico pensando, cara, talvez o aluno tenha entendido, e aí eu gosto de reforçar. Qualquer coisa também, assiste os vídeos em 1.5, em 2.0, que tá tranquilo. Eu não me ofendo, não. Embora eu acho que vocês devem assistir em 1.0. Ah, e não esquece, clube de assinaturas, universidadedosados.com, plataforma mais completa e mais barata. Você vai encontrar coisa do básico, até coisa que eu só vi no mestrado e que ninguém fala. E segue também no Instagram, @Universidade dos Dados. Fechou? Valeu, turma!